Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. A perseguição à detetive continua. Ela deve ou não ser eliminada. O fim da noite e um reencontro conturbado. As pessoas continuam pensando que esse tiroteio todo é uma filmagem. Afinal, a vítima, no caso a Seri, se levantou e foi embora. Falando nela, em outro lugar, a Seri e o Akun conversam com a Nico e o Cole. A Seri diz que a detetive precisa ser eliminada. Não é hora de hesitar. E pergunta se a Nico tem alguma objeção. A Nico não diz nada, mas quem cala consente. O Cole tenta argumentar, mas a Seri o interrompe e pergunta se a Nico tem um plano. E ela tem. A Nico explica que a Anko sabe que eles não podem fazer nada na frente de tanta gente. Então, seja qual for o plano dela, leva isso em consideração. Dito isso, elas precisam levá-la para algum lugar isolado. A Nico fala que eles vão esperar até as pessoas irem embora. Aí eles atuam. O Cole fica chocado ao ouvir tudo isso. Mas a Nico diz que a Seri tem razão. Não há escolha. Eles não gostam de eliminar pessoas. Normalmente nem consideram essa opção. Isso é um último recurso. E essa situação o pede. Engraçado, as irmãs da Nazma foram até que bem rápidas em decidir eliminar o Cole um tempo atrás. E a Seri também não pensou muito antes de decidir eliminar o Manheira. O Akun fala que não é um vampiro há muito tempo, então nunca se sentiu assim. Mas ele está bravo com a Anko por ela ter atirado na Seri. E isso é tudo. Então, o Akun e a Seri se desculpam com o Cole e pedem para que ele não tente pará-los e se vão. A Nico diz que não gosta disso. A Nazma tem a situação dela, mas a Seri tem razão. A Anko está atirando por aí à torta e à direita. Esse não é o momento de hesitar. Se voltando para o Cole, a Nico pergunta o que ele quer fazer. Essa pergunta pega o Cole de surpresa. Ele não sabe responder, ou melhor, ele não sabe o que fazer. Em outro lugar, num beco, está a detetive. Ela se lembra de sua tragédia e de sua antiga amizade. Mas sua retrospectiva é interrompida pela chegada de alguém. Se trata do Akun. O Akun cumprimenta a detetive, e a mesma cumprimenta de volta, e fala que já faz um tempo. O Akun então fala que nunca havia sido esfaqueado antes, e também nunca havia visto a garota da qual ele gosta levar um tiro, e avança com tudo para cima da Anko, e pergunta se ela entende. Contudo, a Anko não se abala. Ela calmamente diz, enquanto desvia do ataque do Akun, que primeiramente vai ensiná-la uma coisa. O Akun ataca novamente, mas a Anko se abaixa. Ela continua falando. Vampiros superestimam sua força. Ela já eliminou muitos vampiros. Ela indaga se eles só sabem usar força bruta. A Anko apoia um punhado de areia no chão e joga nos olhos do Akun, que fica momentaneamente cego. Nisso a Anko aproveita e pega uma lixeira e encaçapa o Akun nela. Em seguida, ela usa sua técnica secreta, o empurrão forte. O Akun sai rolando pelo beco e a detetive fala que ele precisa ver o que está à sua frente, uma vez que não saber a diferença entre em cima e embaixo é bem assustador. A Anko fala que agora vai correr para longe e que eles devem pará-la se puderem. O Akun se livra da lixeira, mas ele está bem frustrado. Isso aqui foi vergonhoso. É lamentável. Em outro lugar, a Anko corre pelas ruas. Ela fica sem fôlego e fala que correr é horrível. Ela percebe que parou em frente a uma cafeteria. A mesma cafeteria onde ela e a Nazma ficaram de tocaia. Ou melhor, onde a Kyoko e a Nazma ficaram de tocaia. A detetive entra e pede um café gelado. Ela faz uma pausa. Fuma seu cigarro. Depois toma seu café. Paga e em seguida vai embora. A Anko volta a correr pelas ruas e faz outra parada. Dessa vez em um cibercafé. O mesmo no qual a Kyoko e a Nazma passaram a noite 10 anos atrás. Ela paga, pede uma bebida, vai para um dos cubículos e faz outra pausa. Enquanto isso, a Seri continua procurando a Anko pelas ruas e o Akun ainda está no beco. Voltando à detetive, reclamando do calor, ela chega ao seu destino final, a escola. Ela entra no prédio e anda pelos corredores, passa pela sua antiga sala e sobe as escadas, indo em direção à sala do clube de literatura. Ao chegar lá, ela para na porta por um instante.
Mas ao abri-la, uma surpresa. Lá está a Nasna. A Nasna cumprimenta a Anko, a chamando de Holmes. E a Anko, por sua vez, devolve a saudação, chamando a Nasna de querida Watson. A Nasna fala que veio parar a Senpai, ou melhor, a detetive. E a Anko fala que veio eliminá-la. De volta ao Cole e a Nico, o Cole diz que não quer que a detetive seja eliminada, e nem nenhum dos vampiros. O Cole fala que entende que os vampiros vão matar para não morrer, mas pergunta por que eles não fizeram nada até agora. A Nico explica que eles não podiam, eles nem sabiam aonde a Anko estava. Eles até descobriram o endereço do escritório dela, mas quando chegaram lá, o lugar já estava vazio. Agora que a Anko se mostrou novamente para pôr o seu plano de eliminar os vampiros em prática, essa também é a melhor chance deles. Eles precisam responder a essa ameaça. O Cole interrompe a Nico, falando que é mentira. Ela tem medo de eliminar humanos. Ela não quer fazer isso, o que é normal, afinal, ela não é tão diferente de um humano. O Cole continua. A Nico é forte, por isso está usando palavras fortes em um contexto pacífico. Porém, quando ela usa a palavra matar, tem a mesma nuance de quando um humano usa. O Cole então diz que vampiros são só papo. Caraca! Esse último comentário irrita a Nico. Ela fala que já foi o suficiente, mas o Cole ainda não terminou. Ele fala que gosta de todos eles. Eles são mais humanos do que muitos humanos. O Cole então pede que a Nico, ou melhor, que a Hirata Sensei, o escute. Ele quer salvar a amiga da Nasna e quer que as duas se entendam. Esse discurso e essa determinação convencem a Nico, que fala que chamá-la de Sensei não é justo. Voltando ao beco onde o Akun encontrou com a Anko, o Akun ainda está lá, limpando o lixo de cima de si. Nesse momento, a Seri chega e logo percebe que o Akun encontrou com a detetive e que a mesma deu um olé nele. A Seri brinca, dizendo que ele é um fracasso. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. O Akun diz que sim e que não tem como contra-argumentar. Em seguida, o Akun fala que ficou irritado quando a Seri foi baleada, mas ele pergunta se isso realmente vai funcionar. A Seri pergunta o que ele quer dizer. O Akun explica que não sentiu em nenhum momento que a Nico queria realmente eliminá-lo, embora ele admita que pode estar errado, já que eles tiveram uma luta para valer. Realmente, foi mesmo uma senhora luta. Em seguida, o Akun pontua: e se o Cole estiver certo? E se a detetive tiver outro plano? E tudo isso for parte dele? E todos eles estiverem fazendo exatamente o que ela quer? Voltando ao Cole, ele diz que esteve pensando em qual deve ser o plano da Anko. Ela quer eliminar os vampiros, mas não está usando força letal. Será que é porque eles se livraram de suas fraquezas? Ou ela está fazendo isso só por fazer? Além do mais, a Nasna não possui fraquezas, então a detetive não pode eliminá-la. Diante disso, qual será o plano? O Cole apresenta sua dedução. A Anko disse, em outra ocasião, que ele deveria voltar para casa antes que perdesse sua preciosa noite. Ou seja, o plano da Anko é acabar com a noite. I'll kill you and the night. De volta ao Sherlock e ao Watson, a Anko diz que fez vários experimentos. Ela capturou muitos vampiros, os que foram burros o bastante para atacá-la. A detetive tentou descobrir quanto dano eles aguentam, se eles se regeneram mais devagar dependendo de aonde você atacar, ou se só dá para eliminá-los com violência. Isso a gente já viu que não, né? Só tem a fraqueza que já resolve. A Anko fala que foi assim que ela desperdiçou sua juventude. A Nasna diz que foi uma juventude bem tétrica. Uma palavra que aqui significa sombria. A Nasna então pergunta o que ela descobriu. A Anko responde que não conseguiu eliminar nenhum, em parte em direção a Nasna. Sacando uma tesoura, a Anko tenta atingir um dos olhos da Nasna, mas ela se esquiva e pede para a Anko parar e ouvi-la. Mas a Anko desfere um soco na cara da Nasna, enquanto diz que o ponto fraco nunca muda. A Anko rapidamente saca um revólver e aponta para a Nasna, e efetua um disparo a queima-roupa, bem no olho da Nasna. A Anko pergunta se está doendo, afinal, a Nasna nem sequer gritou. A Anko chuta a Nasna, enquanto explica que vampiros ficam fracos quando estão assim. Eles não vão de base, obviamente. Eventualmente eles se regeneram, mas ainda sentem dor. A Anko então fala que não quer machucar a Nasna,
Ufa, ainda bem, por um instante você me enganou. A Anko disse para a Nazma aceitar o seu conselho e parar de sair com um garoto de 14 anos, pois a Anko sente pena dele. A Nazma rebate dizendo que a Anko não sabe de nada, então ela não deve bancar a sabe-tudo. A Anko diz que vampiros não entendem o coração humano. Eu particularmente não acho que o Cole tenha isso. A Nazma afirma que o Cole viverá com ela. A detetive fala que avisou que estava disposta a isso. Agora, a culpa é toda da Nazma. A Anko acende um cigarro e diz que vai eliminar o Cole primeiro. Diante disso, a Nazma decide eliminar a Kyoko. A Anko fica feliz e fala que a Nazma finalmente criou coragem. Bom, galera, é isso. Já tá bem claro o que a Anko pretende aqui. Ela passou por todos os lugares que remetem à tragédia do Halloween de 10 anos atrás, como se fosse uma despedida. Também, ela está usando o mesmo vestido que ela usou 10 anos atrás quando saiu com a Nazma para brincar de detetive. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.